E nós já estamos vivendo esses últimos dias. E uma das coisas que mais evidencia esses últimos dias é a apostasia da fé. Muitas pessoas irão apostatar da sua fé. E uma das outras coisas também, que é uma evidência firme dos últimos dias, as pessoas elas não irão dar ouvido à sã doutrina. Elas acharão que tudo é igual. Isso é ruim. Já pensou? Você entra em todo lugar e para você não tem nada diferente, é tudo igual. Você ouve todos os ensinos e tudo para você está tudo certo. Então essa é uma das evidências muito forte dos últimos dias. Lá em Timóteo diz que nos últimos dias eles não suportarão a sã doutrina. É como se eles colocassem os dedos nos ouvidos: olha, não me fala isso não, não me fala isso não, não suporto. Eu lembro que quando eu comecei a passar tempo orando em outras línguas e ouvir os ensinos dos pastores, pastor Dave, e dos outros pastores que eu ouvia, eu fiquei assustado com tanta doutrina falsa que eu tinha ouvido e que para mim aquilo era verdadeiro. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o corpo de Cristo, a necessidade que nós temos de um do outro. Eu tenho aprendido que eu não vou conseguir fazer nada sozinho. E é por isso que nós precisamos de um corpo, estarmos unidos a um corpo. E quando nós estamos unidos a um corpo, e esse corpo ele está funcionando tudo perfeitamente bem, nós aprendemos a dependermos uns dos outros. Isso mexeu com o meu orgulho, porque eu não queria depender de outro, ou depender de outras pessoas. Mas no corpo de Cristo, nós precisamos dependermos uns dos outros. E nós precisamos sermos humildes para aprendermos uns com os outros. Precisamos sermos humildes para entendermos de que nós sozinhos, nós não vamos fazer nada. Que nós sozinhos, ainda que talvez para você o seu dom, o que Deus te deu como dom, seja maior do que todos os outros dons. Talvez você pode julgar, mas sem o meu dom, sem aquilo que Deus me deu, ninguém vai conseguir fazer nada. E é por isso que o apóstolo Paulo ele fala que no corpo, né, aqueles membros que estão escondidos, ocultos, a eles nós precisamos dar mais honra. Você já olhou para o espelho e já procurou seu coração? Quem é que já parou de frente para um espelho e falou assim: olha, eu quero ver meu coração, como é que ele está? Ninguém faz isso. Mas às vezes você vai para o espelho e você olha para aqueles membros que são visíveis, né? Cabelo, olho, mas ninguém parou de frente para o espelho para ver como é que está o pulmão. Você acha que o seu pulmão é importante? Você acha que o seu coração é importante? Mas às vezes você olha para o cabelo. Todos os órgãos do nosso corpo são importantes. Nós precisamos uns dos outros, quanto mais que esse dia ele se aproxima. Quanto mais que a volta de Jesus ele está voltando. Nós precisamos. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios.
1 Coríntios 4. Primeira Coríntios 4, versículo 6. Ele fala assim, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo, por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Pois quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebestes, então qual o motivo do teu orgulho, como se não tiveras ganho? Já tendes tudo o que desejais, já estáis ricos, conseguistes vos tornar reis, e isso sem nós? Quisera muito eu que verdadeiramente reinasseis, para que também nós reinássemos convosco. O apóstolo Paulo está falando aqui, olha, quem é que te faz ser destacado? O que tenhas recebido que não foi ganho? Ou seja, o apóstolo Paulo está todo o tempo falando aqui que não tem ninguém mais importante do que outra pessoa no corpo de Cristo. Ainda que você possa julgar que os seus dons são mais importantes do que os outros dons. É por isso que, continuando aqui, ele vai falar lá em 1 Coríntios que nós precisamos buscar por um caminho que é mais excelente. E que caminho que é esse que é mais excelente? Que nós precisamos todo o tempo buscar por ele. É um caminho de andarmos em amor, é um caminho onde nós precisamos aprendermos a perdoar, é um caminho onde nós precisamos aprender a suportarmos uns aos outros, é um caminho onde nós vamos ter que aprender a dependermos uns dos outros. Amém? Agora eu queria que vocês abrissem aí em 2 Coríntios. Vamos ler esse, continuando esse 9 aqui, que fala assim, ó: porquanto a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos, como dos seres humanos. Agora vamos ver lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios 12. Primeiro Coríntios 12. Versículo 12.
1 Coríntios 12, versículo 12. Fala assim: porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos membros. Se porventura o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? E se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Para aqui no 18 aqui. Então, olha, gente, nós precisamos entender que no corpo, quem é o cabeça? Quem é o cabeça do corpo? Quem é o cabeça da igreja? É Jesus. Então nós precisamos aprendermos a ouvirmos Ele e a obedecermos a Ele. Num corpo nosso, às vezes, se eu fosse falar agora para mim mesma, pega aquele copo aqui, olha para você ver o tanto de órgãos que eu estou precisando para chegar até aqui. Eu precisei dos pés para andar, precisei do pulmão para conseguir respirar, para chegar até lá, precisei do coração para bater, precisei da mão para pegar esse copo, e precisei abrir a minha boca e virar com a própria mão para que eu pudesse beber. E os outros órgãos que eu nem citei aqui, quantos deles ficaram sem citar aqui? Então eu não poderia dizer, olha, a mão trouxe o copo, a mão me deu a água, mas teve vários membros do meu corpo que contribuiu para que eu pudesse ir lá, pegar esse copo, trouxesse até onde eu estava e pudesse virar e tomar essa água. E quem deu o comando para que todos esses órgãos funcionassem? A minha cabeça. A cabeça é a parte mais importante do nosso corpo. Cristo é o cabeça da igreja. Amém? E Ele vai sempre querer que nós venhamos andar em como? Em unidade. E é por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, quem é que está dizendo que existe alguém que seja mais destacado entre vocês, que seja mais importante entre vocês? O que essa pessoa tem recebido que não foi dado? O que nós temos recebido de dons? Por isso que a palavra chama dons. O que é dons? Algo que nós recebemos, que não tem nenhum esforço para aquilo que nós pudéssemos ter. Eu posso operar nos dons, mas mentir, sabia? Fazer outras coisas erradas. Eu posso operar nos dons e fazer outras coisas erradas. É por isso que mesmo eu estando operando nos dons, eu preciso, e isso depende da minha luta pela fé. Eu preciso fazer com que o meu caráter
seja parecido com o caráter de Cristo. Eu não quero apenas ter os dons de Deus operando em mim e ter um caráter deformado. Um caráter aonde opera todas as coisas erradas na minha vida. Eu quero ter os dons e quero ser humilde para trilhar esse caminho da mortificação. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, quem é que te fez ser destacado? Que orgulho é esse? Ele estava falando para alguns crentes que estavam orgulhosos dos dons deles, mas que não trilhavam um caminho de santidade, que não queriam trilhar um caminho de santidade porque eles olhavam para os dons e eles achavam que os dons deles eram mais importantes do que qualquer um outro dom, que sem eles nada poderia acontecer. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Quem é que te fez ser destacado? Que orgulho é esse? Nós precisamos uns dos outros no corpo de Cristo. E cada vez que passa eu tenho percebido a necessidade de depender mais de Deus. E quando eu dependo mais de Deus, eu recebo mais essa graça para continuar trilhando esse caminho. E aqui, continuando no versículo 18, ele fala assim, ó: em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Você pode ficar roxo de tanto pedir a Deus o dom que você quer que Ele te dê. Mas não é assim que funciona, não é você que escolhe os dons que você quer ter. Eu quero ser um pastor. Eu quero operar com finanças. Eu quero ser uma pessoa que vai operar no dom de governar. Eu quero operar nos dons de mestre, de ensino. Nós nascemos com os dons de Deus dentro de nós. Quando nós fomos gerados, dentro de cada um de nós foi colocado uma semente. Junto com essa semente, Deus estabeleceu o nosso chamado. Não sou eu que escolho o que eu vou ser no reino de Deus. Não é você que escolhe quem você vai ser. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, o pé pode falar para a mão, olha, eu não estou enjoado de ser pé, estou enjoado de pisar aqui no chão, estou enjoado de passar em lama, estou enjoado de pisar no chão sujo, eu estou enjoado, agora eu quero ser mão. O pé pode falar isso? E ainda que alguém pegue o pé e costure no lugar da mão, não vai funcionar. É por isso que nós precisamos entender que o que nós recebemos não é por merecimento, não é porque você é melhor, não é porque você é pior, mas existe um caminho que nós agora precisamos trilhar porque nós amamos a Deus. É um caminho da mortificação, é um caminho da santidade. Todos foram chamados para ter comunhão com Deus, todos foram chamados para andar em santidade. Todos foram chamados para não mentir, para não roubar, para não se prostituir, para não viver uma vida de lascívia. Todos nós. Mas os meus dons não, os meus dons é diferente. Não é porque você tem os dons diferentes do que outra pessoa talvez tenha os dons, que você tem que se orgulhar. Não, eu não preciso trilhar um caminho de santidade, porque os meus dons são mais importantes do que os demais. O pastor David disse que ele conheceu homens cheios do Espírito Santo, e que depois do decorrer dos anos, esses homens foram deixando de ter comunhão com Deus, eles foram deixando de ter comunhão com Deus, eles foram deixando de passar tempo com Deus, de orar em outras línguas, de ler a palavra. Mas mesmo assim esses homens pregavam, pessoas convertiam nas pregações onde eles pregavam.
Algumas pessoas até mesmo eram curadas com a oração deles, mas muitos deles estavam fazendo coisas erradas. Muitos deles não estavam andando em um caminho de santidade mais. Muitos deles escolheram não mais trilhar esse caminho da mortificação. Mas mesmo assim, é por isso que a palavra de Deus diz que os dons de Deus, eles são o quê? Irrevogáveis. Deus nos deu os dons. Não é algo que eu merecia, por isso que Deus me deu. Mas um caminho de santidade vai te custar. Um caminho para que você não minta vai te custar. Um caminho para que você não trilhe mais aquele caminho que outrora você andou, vai te custar. Um caminho para que você tenha um caráter aprovado, vai te custar. Vai te custar. Amém. E aqui continua assim, versículo 18. Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele, segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Você já parou para imaginar se o seu corpo fosse só o olho? Já pensou? Você enxergar tudo, mas e ouvir? Precisamos uns dos outros. E por isso que nós precisamos trilhar um caminho da humildade e da santificação, para que nenhum de nós venhamos nos orgulhar em favor de um contra o outro, em achar que um é mais destacado do que o outro. E aqui continua dizendo assim, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão: não tenho necessidade de ti. Também a cabeça pode declarar aos pés: não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. Eu estou aprendendo que existe uma ordem e nós precisamos entender que cada um de nós temos um limite onde nós estamos operando em determinados limites. E que Deus quer nos dar toda a sabedoria para que nós não venhamos sermos. Já pensou uma pessoa que não tem sabedoria nenhuma, mas ela tem na mão os dons? É como se fosse uma criança, que você entrega na mão dela algo muito importante, mas para ela não sabe que valor é aquilo. Todos vocês foram chamados no corpo de Cristo. E os dons de cada um de vocês é muito importante para o funcionamento do corpo. Todos nós precisamos aprendermos a trilhar esse caminho da santidade. No corpo de Cristo, não foi algumas pessoas só que foram chamadas para trilhar um caminho de santidade. Todos nós fomos chamados para trilhar um caminho da santidade. No corpo de Cristo, não foram poucas pessoas que foram chamadas para não mentir. Todos nós fomos chamados para não andarmos mais em mentira. No corpo de Cristo, não foram algumas pessoas que foram chamadas para não mais se prostituir, não, todos nós fomos chamados para uma vida de santidade.
uma vida onde nós possamos trabalhar, deixar com que Deus trabalhe o nosso caráter. De que serve você operar nos dons de Cristo, mas não ter um caráter parecido com o de Cristo? Ou talvez não esteja lutando para que você tenha esse caráter. Se você não está lutando para que você tenha esse caráter, eu não tenho ainda o caráter que eu gostaria de ter como o caráter de Cristo, mas todos os dias eu desejo ter o caráter de Cristo formado em mim. Amém? Precisamos estar nessa luta, gente. Precisamos estar nessa luta independentemente de qual sejam os nossos dons. Eu vejo que algumas pessoas olham para nós como líderes, pastores, e acham que a responsabilidade do pastor é de orar mais. E eu acredito que sim, somos chamados para orar mais, temos mais tempo para orar, para ler mais a Bíblia. Mas todo mundo foi chamado para ter comunhão com Deus. Todos vocês foram chamados para trilhar um caminho de santidade. E aqui continua dizendo assim, sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, A maior parte das divisões que eu vi acontecendo no corpo de Cristo foi justamente porque algumas pessoas, elas começaram a julgar que os dons delas eram superiores aos dons dos outros. E aqui, se nós formos continuar lendo isso aqui, e lá naquele outro texto lá, o 1 Coríntios 4, o apóstolo Paulo fala assim: parece que Deus nos colocou a nós nos últimos lugares. Nós, os apóstolos, fomos colocados por último. Vocês parecem que dizem que são mais ricos, mais sábeis, mais fortes. Nós somos os mais fracos. Nós somos os últimos. A maioria das divisões que acontecem no corpo de Cristo é porque as pessoas, às vezes, elas perderam o limite de entender a dependência que nós temos um do outro e se orgulhar de que o dom dela ou dele é maior do que qualquer um outro dom. Nós precisamos uns dos outros. Às vezes, em determinadas horas, eu pergunto para algumas pessoas que estão aqui até no nosso meio: olha, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma palavra sua. O que você acha em relação a isso? E às vezes eu preciso ser humilde para aprender. Às vezes eu procuro ouvir de outras pessoas determinadas decisões que talvez na minha vida é importante, para que eu possa entender que existem horas que nós, em todos os momentos, Deus vai querer que nós venhamos dependermos uns dos outros. E aqui continua dizendo assim, enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação.
que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Ou seja, nós precisamos entender que todos os dons dos quais Deus está operando em mim é para o benefício do corpo. Todos os dons que Deus opera na sua vida é para o benefício do corpo. Todos os dons que Deus opera em mim não é para a destruição do corpo. Todos os dons que Deus opera em você não é para a destruição do corpo, mas é para a cooperação, para que nós possamos cooperarmos uns com os outros. Já pensou se num corpo a mão começar a brigar com a perna? Ou se o olho começar a brigar com o ouvido? Ou a boca começar a brigar com o coração? Ou se um não efetuar o que ele acha que vai beneficiar o outro? Se nós formos olhar, todos os membros do corpo cooperam um para o outro. E quando o corpo funciona bem, todos os órgãos do corpo estão bem. Quando uma parte do corpo não está bem, o que acontece com o seu corpo? Todo o seu corpo sente. Esses dias eu estava sentindo algumas dores e ela estava assim, parecia que era o ombro. E aí Thaís chegou para mim e falou: Sr. Júnior, talvez não seja nem o ombro, talvez é algum outro lugar, talvez alguma coisa que você pegou, peso, e que forçou talvez a coluna. Às vezes existem dores no nosso corpo que irradia e você pensa que aquela dor vem daquele lugar, mas não é daquele lugar. Um membro sente o que o outro está sentindo. Precisamos aprendermos a cobrirmos uns aos outros, apoiarmos uns nos outros. Os dias vão ser muito difíceis. Nós temos falado aqui. E uma das evidências desses últimos dias, as pessoas não irão se importar com doutrina. Para elas tudo é igual. Elas não irão suportar sã doutrina. Para mim foi um choque quando eu aprendi sobre aquela parábola da viúva. Quantas vezes eu preguei sobre aquela parábola e eu falava assim: olha, se você der, você vai ganhar mais e mais e mais. Olha a viúva deu tudo quanto tinha. Ela deu tudo quanto ela tinha. E depois eu tomei um choque ao saber que aquela mensagem, Jesus ele estava ensinando. Não era dando crédito por aquilo que a viúva estava fazendo, mas era exortando aquelas pessoas que estavam usurpando a casa das viúvas, que estava entrando e tirando, roubando tudo, estabelecendo uma doutrina para elas ali que elas tinham que dar, mesmo se elas tivessem necessidades, elas tinham que continuar dando. Isso para mim foi um choque, e outros choques de outros ensinos. Às vezes nós temos doutrinas falsas que nós precisamos continuar orando em outras línguas para que Deus possa remover esses ensinos falsos. Sabia que aqueles homens que perguntaram para Jesus: Jesus, quem pecou? Será que foi o pai? Será que foi ele mesmo? Para que isso acontecesse com ele, ali tinha um fundo de uma doutrina falsa que estabeleceu no coração daqueles homens para que eles pudessem acreditar que qualquer coisa que acontecia com eles
é porque eles mereciam que aquilo ali acontecesse. E Jesus disse assim: olha, nem ele pecou, nem os pais pecaram. Mas isso é para que a glória de Deus seja manifesta. Ou seja, que haja pessoas que estejam andando como eu estou andando, para que essa glória possa ser manifestada. Eu vim desfazer o que o diabo quis estabelecer. Eu vim desfazer as obras do diabo. Foi isso que Jesus está falando aqui. Se nós não aprendemos mais a passar tempo com Deus para discernir a verdade, o que vai acontecer conosco? Se nós não aprendermos a discernir esse tempo que nós estamos vivendo. E aqui continua dizendo assim, ó. Versículo 25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos. Eu vou parar aqui, não vou continuar mais. Quando fala que Deus estabeleceu primeiro o apóstolo, às vezes a pessoa acha que o apóstolo é aquela pessoa mais importante, né? O apóstolo, gente, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, o apóstolo é como se fosse aquele que abaixou para segurar todo o peso da igreja sobre os ombros. Os apóstolos são responsáveis para estabelecer a sã doutrina, a verdade. São eles que mais sofrem perseguições. São eles que mais sofrem quando eles trazem a verdade. Porque imagina, uma verdade que talvez poucas pessoas já tem ouvido, e ele estabelece ali uma sã doutrina, a verdade. Agora eu queria que vocês abrissem em Romanos. Romanos. Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 3. Fala assim: porquanto pela graça que me foi concedida. O que é graça, gente? Graça é algo que não foi por merecimento, não foi pago, não é isso? Exorto a cada um dentre vós que não se considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma medida, e essa medida ela foi estabelecida em cada um de nós, uma medida de fé para que nós possamos operar no nosso chamado. Amém. As pessoas que foram chamadas para mexer com finanças, por exemplo, talvez elas foram chamadas, elas não têm medo de fazer negócios, elas não têm medo de ficar devendo 1 milhão,
Enquanto talvez nós, não posso comprar R$100 no cartão de crédito, não. Como é que eu vou pagar isso? Mas as pessoas que foram chamadas para lidar com recursos financeiros, elas vão ter a fé para que elas operem naquele dom. Se você recebeu a fé para operar como apóstolo, você também vai operar. Amém? Passando tempo com Deus e orando em outras línguas, vai fazer com que esse chamado seu, esses dons, cada vez mais estejam maiores e maiores dentro de nós. Porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não se considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Eu gostei muito quando eu vi o pastor Alan uma vez falando que Deus nunca iria me trocar, porque eu tinha um medo de, se eu não fizer o que Deus me chamou para me fazer, Ele vai me trocar, porque é assim que acontece aí fora no mundo. Se as pessoas não servem para fazer alguma coisa, elas são descartadas. Nós nunca seremos trocados. O seu chamado, aquilo que Deus chamou você para você fazer, Ele espera que só você faça. Amém? Porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não se considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça. É assim que está escrito na sua Bíblia também? De acordo com o quê? Com a graça. Existem muitas pessoas que elas olham para os dons das pessoas. Eu parei de ficar olhando para os dons e hoje eu aprendi, estou aprendendo a olhar mais para o caráter. Porque o caráter é o resultado do tanto quanto Deus deixou acontecer a transformação na vida daquela pessoa. Você pode deparar com pessoas que têm os dons, mas elas não têm caráter. Mas elas operam nos dons. Sim, mas e o caráter? É por isso que Jesus falou que naquele dia muitos irão dizer: Senhor, Senhor, nós não fizemos isso, não fizemos aquilo, não expulsamos demônios, nós não fizemos isso em teu nome. Sim. Qual foi o trabalho que vocês tiveram para fazer isso? Foi uma graça de Deus que operou. Vocês receberam. Não tem mérito em vocês fazerem aquilo que vocês deveriam fazer. Mas o caráter de vocês são mau. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês não escolheram o caminho da santificação. Vocês não trilharam um caminho para que vocês mortificassem a carne de vocês. Mas vocês curaram em meu nome, expulsaram o demônio em meu nome. E uma vez o pastor David falou assim: será por que essas pessoas
ainda operam nos dons. E era uma coisa que eu também tinha. Será por quê? Que Deus ainda permite que essas pessoas operem nos dons que é dele e que foi dado para essas pessoas. E o pastor David falou assim: olha, não é por causa daquela pessoa, mas é por causa do necessitado que está naquele lugar, é que Deus ainda opera. É por causa daquela pessoa que tem um coração contrito, que vai para um determinado lugar e ainda recebe uma oração de alguém que não tem o caráter tratado, para que ela possa receber de Deus. E aqui continua dizendo assim, pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. E aí ele coloca aqui assim: o amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas, mais do que a si próprios. Eu quero cada dia mais alcançar esse lugar, onde eu posso ter mais em alegria em ver vocês reinando do que em mim mesmo reinando. O pastor David falava assim: olha, vai ser uma grande alegria quando eu ver muitos de vocês jogando poeira na minha cara, passar por mim e jogar poeira. Vai ser uma grande alegria quando eu ver muitos de vocês em lugares andando em Deus, porque vocês escolheram não apenas operar nos dons, mas trilhar um caminho de santidade, trilhar um caminho onde vocês possam considerar uns aos outros mais do que vocês mesmos. Amém. Glória a Deus.